Senhor presidente, senhores parlamentares, o investigado, né, o senhor Carlos, presidente da CONAFE. Eu tenho alguns questionamentos, mas antes eu queria fazer aqui um breve arrazoado, e vou ser breve realmente, que eu queria fazer algumas perguntas, de fato, espero que eu tenha tempo, né? Dizer que essa comissão está de parabéns, senhor presidente, porque houve, de fato, uma tentativa de se abafar essa investigação, de torná-la seletiva. E na hora em que Vossa Excelência foi eleito presidente e designou o relator, de repente, as coisas começaram a avançar. A CGU, nós vamos ter aqui na quinta-feira o ministro. Sim, está previsto. De repente, abriu o procedimento para investigar todas as associações que têm ACTs com o INSS. Antes, eram 11 ou 12. A gente está falando de quase 40. Após a abertura da CPMI, senhor presidente, aconteceram as prisões dos principais envolvidos, ou pelo menos naquele momento que tinham sido investigados. E as investigações da Polícia Federal, que estavam em quase 17 estados, estavam sobrestadas por uma decisão do então ministro relator, o senhor Toffoli. E após a designação de Vossa Excelência e do ilustre relator, mudou-se a questão da competência. Olha que passe mágica, eminente relator que no momento assume a presidência. O bem que essa comissão está fazendo. E é o que nós queremos, que não haja seletividade. Que nós possamos investigar, doa quem doer, porque ninguém aqui tem bandido de estimação. Nós sabemos o que é a complexidade e o tamanho do INSS. Por exemplo, foi dito aqui para não citar o artigo 14, pelo deputado Vermelho Pimenta, que um senador azul, né, nomeou um presidente do INSS. É bom lembrar que esse presidente do INSS é funcionário de carreira e já foi nomeado pelo senhor Carlos Gabas em duas oportunidades diferentes. Uma para ser secretário de Política e Previdência Social do Ministério da Previdência Social em 2011 a 2014 e depois trabalhou na questão dos fundos de pensão 2015 e 2016. Ele era ministro da então presidente Dilma Rousseff, funcionário de carreira. Aqui ninguém está fazendo juízo de valor, se errou, se não errou. As investigações vão se debruçar e vamos verificar o que é que aconteceu. Eu me preocupo, e aí eu me dirijo agora ao nosso convidado. O ACT da CONAFE com o INSS, eu escutei Vossa Senhoria falando aqui para nós, foi celebrado em setembro de 2017. Vossa Senhoria disse que agosto de 2019 começa a fazer efeito. O que foi que houve com esse período tão extenso para começar a fazer, de fato, essas validações de descontos associativos? A capacitação das entidades de primeiro grau para atendimento às prerrogativas do ACT. Vossa Senhoria disse aqui, senhor Carlos, que em torno de 11% é inativo, repetiu para aquele que me antecedeu, fez um cálculo dizendo que parte da arrecadação proveniente dos outros associados não chega na sua integralidade, mas Vossa Senhoria distribuiu aqui um documento, e eu fiz uma conta aqui, que entre 2020 e 2024, aqui tem 1.850 bilhões de reais de investimento. Então, se Vossa Senhoria recebeu a sua empresa 800 e tantos milhões de aposentados, imagine que esse 1 bilhão aqui foi de outras categorias associadas. Esse orçamento foi o que foi gestado pela CONAFE para chegar no orçamento global envolvendo federações e sindicatos. Não, você está dizendo que o que aplicou aqui, está escrito. Estou falando do orçamento gestado pela confederação. Ok. Incluindo orçamentos federativos e municipais, poderíamos atingir essa prerrogativa dos... Não, me desculpa, o que Vossa Excelência está afirmando que fez essa aplicação, não é que poderia, sim, não. A gente estou falando do outro orçamento, ok, daquele que poderia dar 7 bilhões ou 6 bilhões anuais. Ok. Me parece que Vossa Senhoria talvez seja a confederação mais rica do Brasil. Porque acredito que não. Esse 1 bilhão e 800 milhões de reais no intervalo aí de 4 5 anos, 60 meses. 5 anos, é uma quantia bastante razoável. Veja, tem maiores, nobre senador, tem maiores. Veja o tamanho do movimento sindical aqui no Brasil, para os senhores estão nos acompanhando, né? É poderoso o que Vossa Senhoria tem nas suas mãos, né? E isso tudo foi paralisado por ação judicial, não é isso? A ação judicial da Operação Sem Desconto bloqueou 100% integralmente as atividades, contas e funcionamento da entidade.
Bom, eu só quero deixar claro que o depoente está informando aqui que a sua entidade foi impedida de funcionar pela justiça, decisão judicial, e não por decisão do atual governo, que passou 2 anos e meio para perceber que estava acontecendo alguma coisa errada. Tá? Foram apresentados termos de filiação e adesão para todos os associados que Vossa Senhoria tem esses 800 milhões de reais de arrecadação, em torno de 500 e tantos mil associados, se eu não estou enganado, 570 mil? Para ter se consolidado a arrecadação, sim. Esses termos foram apresentados pelas entidades de primeiro grau, a federação enviou à confederação e a confederação arremeteu a INSS para averiguação e validação. Pois é, e aí me chamou a atenção... Só posso dizer para o senhor que se houve arrecadação, nobre senador, só para concluir, que o senhor já foi ministro, se houve arrecadação, se houve validação, se houve repasse, é porque houve checagem do material enviado, validação e pós-validação, 30 dias depois que você remete um termo de adesão é que vem o repasse. Na verdade, eu fui secretário, mas de qualquer forma... Senador Rogério Marinho, só uma pequena observação, só para manter um fluxo de raciocínio, porque o raciocínio apresentado pelo depoente não corresponde à realidade. Porque justamente o que se apura é a hipótese de corrupção na etapa de checagem. Eu queria Vossa Excelência está falando, não Excelência, sustenta, por só favor. para retomar o fluxo. Pois não. Claro. 1 minuto a mais, O que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção o seguinte: em dezembro de 22, o último mês do governo passado, nós tínhamos 443 mil associados. Eu pediria só a atenção da testemunha. Em dezembro de 22, nós tínhamos 443 mil associados. E por uma arrecadação de 10 milhões e 200 mil. A média aqui é R$ 23 para associado. Pela uma conta simples. Em abril de 25, 545 mil associados. A arrecadação já foi para 22 milhões e 700 mil. A média aqui deu R$ 41,60. Teve um aumento do desconto individual de quase 80%. Estou perguntando a Vossa Senhoria, por que é que ocasionou isso, quem permitiu isso, um aumento de quase 80%? O índice de valor da mensalidade, o índice de valor para construção do valor da mensalidade iniciou-se com 2% do valor do salário mínimo e para meados de 24 passando para 2,8%. Então, esse índice se vigoraria, ele operacionalizava em cima do salário mínimo. 2% se iniciou, que foi quando nós assinamos o termo em 2017, passando depois 2024, 7 anos após, passando para 2,8%. Então, que deu essa variação em cima do valor do salário mínimo. Olha, veja, Vossa Excelência está me dizendo que houve um aumento para 12,8%. Então, sim, isso foi previamente acordado com quem se associou? As entidades realizam uma conferência, uma assembleia nacional, onde todos validam esse índice. A Conafé apresenta... Todos os associados validaram esse índice ou isso foi imposto em cima para baixo? A Conafé ela não tinha relacionamento direto com o CPF, senhor senador. Silêncio, por favor. Então, esse relacionamento de validação se dava com seus entes federativos e de primeiro grau. Eu chamo a atenção do relator para esse dado, tá? Houve um aumento quase 80% no valor de cada contribuição individual, médio. Pergunta a Vossa Senhoria também uma coisa que me chamou a atenção. A Conafé apresentou, no intervalo de 19 meses, 485 mil solicitações de inclusão. Mas apenas 50%, ou seja, 244 mil, foram aceitos. Então, de 50%. E essa prática, me parece que ela foi replicada por outras entidades. Né? Porque se pegar a PEN, também teve um índice parecido, que arrecadou 275 milhões em 23 e 24. Mas assim, o que mais gritante é a Masterprev, que não é de Vossa Senhoria, mas só como método, 232 milhões também apresentou 1.238.000 inclusões e só 438 mil foram de fato aceitas. O que é que me chama a atenção, ilustre visitante? Nobre senador, eu acredito... Não, mas o que é que me chama a atenção? Eu vou concluir, eu vou fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Quando o relator lhe fez uma pergunta em relação à questão de mortos e de crianças, Vossa Senhoria respondeu que em determinado momento se faziam 5 mil inclusões ou
propostas e 2.800 ou 2.500 de fato eram aceitas. Isso me parece que dá a entender que há uma entrega de dados que não são refinados e são obtidos de uma forma diferente do que a boa prática determinaria. Ao invés de se pegar esse pedido associativo um por um, parece que se pegou de baseada, se buscou em algum lugar. Porque 50% do que foi apresentado não foi aproveitado pelo INSS, no caso de Vossa Senhoria, da empresa de Vossa Senhoria. Como é que você explica isso? Como é que Vossa Senhoria explica isso? Nobre senador, eu acredito que aquilo que não atingiu a autorização do INSS é porque tal documento ou termo de adesão não atingiu o nível de qualidade proposta no ACT. Se deu essa média, a entidade de primeiro grau teve o seu comprometimento de receita e foi buscar junto associadas reparações. Bom, eu vou concluir isso. Agora, me dirigindo ao relator, eu gostaria que Vossa Senhoria prestasse atenção nesse método, que parece que se repete. No caso da Conafé, pelo menos 50% do que é apresentado, Vossa Excelência deu alguns exemplos, não foi recepcionado. E no caso dessa Masterprev, de 1.238 pedidos de inclusões, só 438 mil foram aceitos. Também parece que alguém está comprando ou recebendo de baseada esses dados e jogando de qualquer forma lá no INSS. Obrigado. A pedido do depoente, a sessão está suspensa por 10 minutos.